Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 17 de junho. Com a segunda janela de transferências se aproximando, dia 10 de julho vem aí, e com o Botafogo novamente disputando a ponta do Campeonato Brasileiro, cresce a expectativa sobre quais movimentos, quais contratações a diretoria do Botafogo vai realizar para que Arthur Jorge, no segundo semestre, tenha ainda mais qualidade disponível para poder desenvolver o seu trabalho e, dessa maneira, tornar o Glorioso ainda mais forte nas três frentes que a gente tem a disputar: Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Você sabe, lista de prioridades do Botafogo tem zaga e meia atacante, e justamente nessa posição, o nome de Felipe Coutinho hoje acabou tomando conta do noticiário alvinegro. A gente vai conversar sobre isso. O Lucas Pedrosa, no SBT Esportes Rio, trouxe uma atualização, deixando claro que Botafogo, Fluminense e Cruzeiro estão observando, monitorando, mas que, por hora, o Coutinho só negocia com a equipe do Vasco, que todo mundo sabe é a sua prioridade, pelo vínculo afetivo que ele possui com o Cruz Maltino. Vamos conversar sobre isso, mas não apenas sobre a informação do Lucas Pedrosa. E se vale a pena também o Botafogo, de repente, contratar o Coutinho, caso ele não feche com o Vasco. Um outro ponto que eu quero destacar é que, segundo o canal do Medeiros, entre Botafogo e Tiquinho Soares já está tudo certo para a renovação do contrato. Falta apenas a assinatura desse novo vínculo, que vai até o fim de 2026. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te peço por gentileza para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal. A sua participação aqui é sempre muito importante. Nós estamos no dia para poder bater a meta dos 48 mil inscritos. E faltam 16 inscritos para a gente poder fechar o dia de hoje com a meta batida. Dá um confere aí para ver se você já está inscrito aqui no canal. Se você não estiver inscrito, inscreva-se, dê essa moral, porque é muito importante a gente alcançar mais esse objetivo com a ajuda de vocês. Rumo aos 48 mil, depois 49 e os 50 mil estão cada vez mais próximos também. Dito isso, vamos em frente, Fogão. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é justamente essa renovação contratual de Tiquinho Soares. A gente sabia, desde o começo, que as duas partes estavam interessadas em chegar no denominador comum. Só que existiu aquele impasse a respeito de uma valorização salarial. O que o Botafogo tinha prometido não chegou a cumprir no primeiro momento, segundo as informações que foram sendo publicadas, divulgadas. Já tinha sido acordado que o Botafogo faria uma oferta com valorização salarial, mas no momento, na hora H, o Botafogo enviou uma proposta de renovação sem que isso acontecesse. E aí o staff do Tiquinho Soares, naquele primeiro momento, não concordou, o que honestamente faz sentido. Se havia tal promessa de valorização, então naturalmente você não pode esperar que o outro lado vá assinar algo que não tivesse esse reajuste salarial. Eu não sei, sinceramente, qual que vai ser o salário do Tiquinho Soares agora, como é que vai ficar. O que eu sei é que eu estou muito satisfeito com a permanência do nosso centroavante. É verdade, o Tiquinho Soares ainda não conseguiu retomar aquele bom momento, com regularidade, com consistência, mas ele é muito bom jogador e o Arthur Jorge precisa de bons jogadores. Não necessariamente o Tiquinho Soares vai ser titularaço. O Júnior Santos está jogando uma barbaridade, está merecendo cada minuto que passa dentro do campo de jogo, mas o Arthur Jorge precisa de alternativas. Vai chegar o Igor Jesus, a competição para assumir ali a posição de centroavante no Botafogo vai ficar mais acirrada internamente, e isso tudo é muito positivo, porque quanto maior a competição interna, mais os jogadores precisam se empenhar para que de fato mereçam as oportunidades. Então isso vai fazer bem ao Tiquinho, vai fazer bem ao Júnior, vai fazer bem ao Igor. Todos eles saem ganhando com isso. E o técnico, logicamente, porque vai poder ter ali boas opções, ótimas alternativas para poder montar o nosso sistema ofensivo. E olha, dentro desse sistema ofensivo, não podemos deixar de olhar para esse meio atacante que o John Textor deseja. E pelo que parece, o Textor está disposto a realmente reforçar esse setor, essa posição, com um cara que possa agregar. E é justamente aí que surge essa questão do Coutinho. Ele vai conversando com o Vasco, vou até trazer aqui a informação que o Lucas Pedrosa passou lá no SBT Esportes Rio, e a gente vai trocar uma ideia já já sobre se vale ou não a pena. E eu quero saber, claro, a opinião de vocês. Antes de mais nada, aspas do Lucas Pedrosa.
No sábado, teve uma reunião positiva entre o Pedrinho, presidente do Vasco, e os representantes do Coutinho. Agora, o Vasco vai acertar os últimos detalhes com o Kia Jorabichian, principal empresário dele, para fechar essa transferência até o fim de junho. É claro que se o Vasco não conseguir fechar, já há clubes interessados, como Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Ele tem a intenção de continuar no Rio de Janeiro. O Felipe Coutinho fez de tudo para voltar ao Vasco e falou: no momento só negocio com o Vasco. Ele nem abriu conversa com mais ninguém. É natural, super natural, que aconteça exatamente dessa maneira, porque existe um vínculo afetivo entre Coutinho e Vasco. Porém, a gente não pode desconsiderar um elemento que é super importante. O Felipe Coutinho, ele é profissional e ele tem preferência por seguir no Rio de Janeiro. As exigências que o Coutinho fez ao Vasco de contratar o Alex Teixeira, contratar o volante Souza, para que eles possam jogar juntos no Vasco e tudo mais, não necessariamente o Vasco vai concordar. E se eventualmente existir algum empecilho nessa negociação, se o Vasco começar, não, mas não sei o que, isso e aquilo, de repente, o Coutinho vai pensar no lado dele, falar, pô, meu irmão, eu quero continuar no Rio de Janeiro, já que com o Vasco eu não estou conseguindo chegar num denominador comum, vou buscar alternativas. E aí, Botafogo e Fluminense poderiam surgir como possíveis destinos. Sinceramente, o Felipe Coutinho, ele não joga bola de verdade, assim, de ter uma temporada maravilhosa, desde que ele saiu do Liverpool. No Barcelona, o máximo que ele teve foram momentos. Mas faz muito tempo que o Felipe Coutinho ele não consegue, de fato, entregar um bom nível de performance. Foi assim na maior parte do tempo no Barcelona, no Bayern de Munique, no Aston Villa. Tanto é que ele não conseguiu se firmar em nenhuma dessas equipes. Felipe Coutinho saiu do Liverpool com um status absurdo, mas depois não se concretizou. Ele joga muita bola? Sim, Coutinho joga muita bola. Mas esse período, sem ser extremamente competitivo, depõe contra o atleta, de verdade. Um caso muito semelhante que me vem agora à mente é o James Rodrigues. O James Rodrigues fez uma Copa de 2014 absurda. No Real Madrid teve, sim, bons momentos, mas nunca chegou a se firmar. Depois no Bayern de Munique a mesma coisa, também não chegou a se firmar. Aí vai para o Everton, enfim. Teve uma trajetória de sempre grande expectativa em cima dele, mas sem se concretizar. E no próprio São Paulo agora, o James Rodrigues e o Coutinho têm a mesma faixa etária. No próprio São Paulo, o James Rodrigues não vem sendo utilizado. Tudo bem que agora tem a questão da Copa América e tal, mas o James Rodrigues ele não vem tendo constância. Até teve um jogo aqui e ali que foi interessante. Mas é um jogador caro. Será que o custo-benefício para o São Paulo está valendo a pena? Olhando de fora, eu imagino que não. Eu entendo que não. Não sei como seria a utilização do Coutinho no Botafogo. Como é que o Arthur Jorge pensaria em utilizar o atleta? Se ele revezaria, se seria um jogador para entrar eventualmente. Mas aí não seria mais jogo você ir atrás de um outro tipo de jogador? De repente um cara que tem mais lenha para queimar do que o Coutinho, que está vivendo um bom momento agora. Enfim, eu fico com o pé atrás. Não por duvidar que o Felipe Coutinho, se quiser, vai arrebentar no futebol brasileiro. Se quiser, realmente ele tem essa capacidade. A pergunta é, ele quer? Ele realmente quer jogar no futebol brasileiro e arrebentar no futebol brasileiro? Mostrar que ele ainda tem lenha para queimar? É uma grande incógnita, é um grande ponto de interrogação, mas é aquilo. Cada um tem direito a ter a sua opinião e, no fim das contas, vai depender, primeiro, de um acerto ou não com o Vasco e, segundo, se o Textor realmente, monitorando o jogador, ficando ali só de butuca, esperando, se surgir na oportunidade, ele vai tentar essa contratação. Todo mundo sabe a prioridade é o Thiago Almada, mas o Almada quer retornar à América do Sul? A priori não. A priori ele quer a Europa direto. Só se não surgir uma proposta vinda da Europa direto é que ele poderia repensar essa decisão. O que será que vai acontecer? Vamos acompanhar, logicamente. Quero saber sua opinião, Fogão. Felipe Coutinho, caso eventualmente pinte aí no Botafogo, seria uma boa? O que você pensa sobre essa situação? Deixe seu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe seu like
para que a gente possa alcançar mais uma meta, mais um objetivo com a ajuda de vocês. Fechou? Amanhã eu tô de volta. E ó, 8h30 da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras. Vamos acompanhar. Um grande abraço e até amanhã.